conversar com a nutricionista, doutora Marise Melo dos Santos, que é doutora na área. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda à Vida Saudável, tudo bom? Bem, bom dia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Doutora, eu queria começar a perguntar para a senhora, o ferro é retirado especialmente de que tipo de alimento? Por que ele é mais importante nessa questão da anemia? Olha, para falar de alimentos fonte de ferro, a gente precisa entender o tipo de ferro, conforme você está perguntando. Nós temos dois tipos de ferro, um ferro que é bem absorvido, ou seja, biodisponível, e o ferro que tem uma biodisponibilidade menor. Então, é a forma como ele se apresenta no alimento. Então, eu tenho um ferro ferroso, que é o melhor ferro absorvido, biodisponível, e um ferro férrico, que é o ferro que tem uma biodisponibilidade menor e que precisa de outros alimentos para melhorar, para facilitar a sua biodisponibilidade. Doutora, eu queria saber da senhora qual é a quantidade diária de ferro que deve ser ingerida. Olha, a quantidade, o requerimento nutricional de ferro, ele vai depender da fase em que a pessoa se encontra, do ciclo de vida, das necessidades fisiológicas, no caso da gestação, da lactação, da criança que está em fase de crescimento. Então, depende muito do momento, do estágio de vida em que o indivíduo se encontra. Então, para cada um, o requerimento é diferente. Então, é importante que se procure um especialista para, no caso também o nutricionista, para que ele possa indicar as melhores fontes de alimentos, de ferro, e também de acordo com as suas necessidades e os seus requerimentos nutricionais diários. Doutora, então é verdade que a anemia está relacionada ao peso do paciente, ou não? Não necessariamente o peso, Então, porque as necessidades nutricionais do indivíduo, ela vai depender da sua idade, do seu peso, da sua atividade diária, assim como qualquer um outro nutriente. O ferro é um nutriente como qualquer um outro. Doutora, e as dietas, elas podem potencializar o aparecimento da anemia? Tem muita gente fazendo dieta, doutora? Todo dia a gente aparece aí com a dieta nova, muita dieta sendo divulgada e muita gente fazendo também. Depende muito que tipo de dieta que você faz. Então, a anemia, como nós e o médico acabou de falar, 90% da anemia é causada pela deficiência do consumo de ferro. Então, é causada pela anemia, pela falta de ferro. 90% da anemia. Então, se isso em decorrência do consumo insuficiente diário de alimentos fonte de ferro e também do aumento das necessidades nutricionais, como nós acabamos de falar, no caso do crescimento, da gestação, da lactação, em que o indivíduo tem necessidades aumentadas. Então, se ele não tem um consumo adequado diariamente, obviamente ele vai ter uma deficiência de ferro, entendeu? Então, nesse caso, uma dieta inadequada, ela poderá sim causar a deficiência do nutriente, do mineral. Ok, então, doutora, e falando nisso, eu queria que a senhora se aproximasse aqui do nosso monitor, pode ficar à vontade, para a gente conhecer aqui, vamos falar de alguns alimentos, dos principais, pode ficar aqui, por favor. Vamos ver os principais alimentos que as pessoas falam em relação à anemia, que são pro lado do bem ou do mal, que faz bem. Vamos saber o que há de verdade ou mentira nisso. A gente tem a primeira imagem, doutora, é o feijão. O feijão, ele ajuda a combater a anemia? Sim, o feijão é um alimento rico em ferro, Ele tem o ferro, porém, ele não é um ferro biodisponível, como nós colocamos no início da matéria. Então, o feijão, ele necessita de um outro nutriente, que no caso é a vitamina C, proveniente de outros alimentos, na verdade, frutas e legumes e vegetais, principalmente frutas cítricas, para potencializar o ferro que contém o alimento e para que ele seja modificado a forma em que ele se encontra aqui no feijão e que ele seja melhor absorvido. Doutora, e qual é o melhor? O feijão preto, branco, verde? Não, o feijão, em geral, ele tem uma quantidade importante de ferro.
Vamos ver Só a que próxima. tem aquela, Aham. aquele particular, né? Tem um particular, do né? ferro, isso. Vamos ver a próxima imagem, então, ver qual é. A beterraba, doutora, esse alimento é um dos mais falados em relação à anemia. É verdade que a beterraba ajuda ou não? Olha, a beterraba, de certa forma, é um mito que você consuma a beterraba como suco, simplesmente a beterraba, e ela vai contribuir para melhorar a situação de anemia. Isso, na verdade, é um mito. Ela é como um alimento que ela contém uma pequena quantidade de ferro, mas a biodisponibilidade desse ferro não é importante como os alimentos de origem animal. Então ela não é o que muita gente pensa, Não, né? não, a gente não percebe pessoas com anemia que tomam muito suco. Inclusive, nossa personagem da matéria que nós mostramos toma muito suco de beterraba. Então é um mito. Porque você tem que ver a questão da biodisponibilidade, que é essa colocação que eu fiz anteriormente. Vamos ver a próxima imagem, doutora? Vamos ver qual é. Cenoura também, está ali pertinho da beterraba. Está pertinho da beterraba. As pessoas, inclusive, misturam, né? Suco da cenoura com beterraba. Também ajuda ou não? Elas podem ajudar, mas daquela forma que eu falei, contribuindo para melhorar um outro alimento, no caso, o feijão, que tem também um ferro pouco absorvível. Certo, vamos ver a próxima imagem. Carne vermelha, doutor, e aí? Aí a carne, sim, a carne é um alimento importante, fonte e que tem uma quantidade de ferro e o ferro biodisponível. Então, e ele, inclusive, potencializa a absorção de outros tipos de ferro. Então, a carne vermelha, para quem tem anemia, ela faz bem, né? Faz. Para outros casos, vamos ver se a gente tem mais uma imagem, vamos ver qual é. Gema do ovo, doutor, e aí? Pois há algum tempo, se tinha essa ideia de que a gema do ovo, por ter uma quantidade de ferro importante, ele teria essa contribuição. Mas volto à questão da biodisponibilidade. Então tem tudo isso, né? E falando nisso, doutor, eu queria saber da senhora quais são os alimentos que o portador de anemia deve evitar. Pois olha, nós temos alimentos que são inibidores da absorção do ferro. Então é preciso evitar esses alimentos. São chás, cafés, tá certo? Então eles realmente prejudicam, é melhor evitar. Mas consumir alimentos, principalmente alimentos de origem animal, as carnes e, sobretudo, o fígado, e também alimentos cítricos, frutas cítricas, que vai favorecer a absorção do ferro de origem vegetal, que é pouco absorvível. Sei, doutora. E os vegetarianos, eles são mais suscetíveis à questão de desenvolver anemia ou não? Na verdade, sim, se a gente considerar por este lado, porque se ele consome apenas alimentos que são fonte de ferro, entretanto, não tem uma boa biodisponibilidade, ele possivelmente pode ter carência desse mineral. Doutor, e às vezes as mães, elas decidem dar por conta própria um fortificante com ferro para o filho que está um pouquinho ali pálido. Isso é legal ou não? Qual é o conselho que a senhora daria? Não, isso não é legal. É preciso que se faça o exame se ela desconfia que a criança está pálida, que a criança está indisposta, não tem vontade de ir para a escola, não estuda, está desatenta. É preciso procurar um médico, é preciso fazer os exames adequados para ver se realmente ele tem anemia. E, entendo anemia, é preciso procurar um tratamento adequado. Isso aí, doutora, vamos sentar um pouquinho. Enquanto isso, a gente tem perguntas para a senhora, é o nosso Fala Povo. Vamos ver qual é a primeira dúvida das pessoas. É verdade que o fígado dos animais faz bem para a anemia? Então, doutora, a senhora até comentou agora há pouco em relação ao fígado. Agora, é só o fígado bovino ou outros tipos de fígado de animais? Não, o fígado bovino, o fígado também de frango e vísceras. Vísceras, em geral, são ricas em ferro. Entretanto, você não pode também consumir demais, porque o ferro, ele acumulado também, ele torna-se tóxico, entendeu? Então, você precisa, por exemplo, o fígado você tem que consumir, pelo menos, no mínimo, em torno de 2 vezes na semana. Tá certo? Seria a média ideal, a média, né? em torno de 100, 150 gramas. Então, você não pode também consumir fígado demais, porque o fígado, ele é muito bom
alimento, fonte de ferro, e ele tem uma biodisponibilidade muito grande. Ok, então vamos ver a próxima pergunta para a senhora. Eu queria saber que quem tem anemia, se pode beber bebida alcoólica. Então, doutora, a bebida alcoólica a gente sabe que não faz bem para nada. E nesse caso, então... Nesse caso, então, não tem nem o que se discutir, né? É preciso evitar realmente. Mas se a pessoa tem anemia, ela gosta de tomar uma taça de vinho, uma cervejinha, ela pode, é liberado? Uma taça de vinho não faz mal. Agora você também tomar, né, demais, até porque o vinho ele vem da uva, né? Aham. É um alimento, mas também não deve ser consumido em grandes quantidades, né? Sei. Doutora, eu vou pedir